Eu fiz alguns posts hoje nas redes sociais e parece que eu cutuquei algum vespeiro gospel. Como eu costumo dizer, eu gosto de ser o mais transparente e honesto possível com você que me acompanha nas redes sociais. Então, para que não haja confusão à toa, ou venham me acusar do que eu não disse, eu vou dizer de uma vez. Um problema tão grande quanto o analfabetismo funcional nesse país é o tipo de mentalidade religiosa que permeia as convicções superficiais da esmagadora maioria dos brasileiros. Pelo menos 8 de cada 10 brasileiros se diz cristão, e sob o cristianismo a gente tem vertentes tão diferentes quanto católicos, protestantes, pentecostais e neopentecostais. Essas pessoas todas dizem seguir, de alguma maneira ou de outra, os preceitos que estão na Bíblia. Pessoalmente, eu tenho nada contra a Bíblia. Meu problema está nas pessoas hipócritas que vêm vomitar suas pseudo-virtudes nas minhas redes sociais utilizando a Bíblia como escudo para os seus argumentos. Se eu posto alguma coisa sobre fisiologia hormonal, ou psicologia, ou sucesso financeiro, o sujeito cita a Bíblia. Se eu posto alguma coisa sobre antropologia, masculinidade, família ou sociologia, o sujeito cita a Bíblia. Se eu posto algo sobre lógica aplicada, filosofia para o cotidiano, algum insight sobre comportamento, lá vem um representante do plantão do Clube Gospel citar a Bíblia. Como eu disse antes, eu tenho absolutamente nada contra a Bíblia. Meu problema são os bibleiros. Porque nós temos 80%, 86% de pessoas que se dizem cristãs nesse país e elas se dispõem a ficar espalhando a qualquer momento do dia ou da noite suas frases de moralismo religioso em toda parte, como se isso fosse algum tipo de validade incontestável sobre o assunto que está sendo debatido. Saiba que esse país, com mais de 150 milhões de autodenominados cristãos, todos eles justos e meritórios, está entre os 20 países que mais consomem pornografia no mundo. Não só isso, o Brasil, predominantemente cristão, com pessoas citando a Bíblia em toda parte, é o campeão mundial no consumo de pornografia trans. Pelo menos 76% dos consumidores regulares de pornografia no Brasil são homens, provavelmente homens cristãos. E nossas mulheres, predominantemente cristãs e imaculadas em suas golinhas de renda, tornaram o Brasil o segundo colocado com o maior número de mulheres que consomem pornografia no planeta. Se isso não bastasse, apenas no primeiro semestre de 2023 foram estupradas mais de 34 mil mulheres, no Brasil, de 86% de cristãos. Mais da metade dessas mulheres tinha menos de 15 anos de idade. E o Brasil, de 86% de cristãos de boa índole, assassina mais de 40 mil pessoas por ano. Então não vem desfilar sua própria soberba cristã aqui. Nós precisamos realmente ir além disso se nós pretendemos mudar alguma coisa nesse país que vem se autocanibalizando há séculos. Volto a afirmar, meu problema não é com a Bíblia ou com o cristianismo, mas com as pessoas atoladas em hipocrisia que se dizem ser uma coisa e fazem ou escrevem outra. O cristianismo no Brasil virou uma selva de propagandistas pseudo-virtuosos incapazes de lidar com fatos e dados. E por isso mesmo, tudo que eles conseguem fazer quando são confrontados com o mundo real é se refugiar em citações bíblicas colhidas a dedo e me acusar de ser arrogante ou ser prepotente ou qualquer coisa parecida. Eu sou verdadeiro. Eu falo o que eu penso e eu ajo como eu falo. Simples assim, simples desse jeito, eu não tenho tempo para ficar perdendo com entrelinhas. E vou te dar uma notícia caso você seja cristão. Minha página não é sobre religião, não é sobre a Bíblia. Eu não tenho a intenção de fazer catecismo ou ser proselitista. Se você não souber o significado desse termo, vai folhear um dicionário mais tarde. Minha intenção com os conteúdos que eu posto é fazer você entrar numa zona de desconforto onde, por algum milagre, talvez você comece a pensar por si mesmo, em vez de continuar fugindo das suas responsabilidades, achando que algum ser de outra dimensão vai salvar você do fato de que você é alfabetizado, mas não lê. Você tem imaginação para criar praticamente qualquer coisa, mas tem medo de empreender. Você poderia ser o dono do seu destino, mas você teima em entregar isso para terceiros. Você tem um cérebro, mas você insiste em não usá-lo. Se meu tipo de conteúdo te incomoda ou fere seus sentimentos, tudo bem, é só deixar de seguir a página. Não precisa vir aqui fazer Ctrl+C ou Ctrl+V da Bíblia. Eu já li a Bíblia inteira pelo menos 2 vezes e eu também sei fazer Ctrl+C e Ctrl+V. Vai lá conferir o que está escrito em Mateus 10:34 e vai viver sua vida sem encher minha paciência. Mas se você tem críticas racionais, argumentos lógicos, raciocínios bem fundamentados em evidências,
ou algum conhecimento discordante do meu, mas que é fruto de várias e várias horas de estudo multidisciplinar, seja muito bem-vindo aqui. Vai ser uma honra enorme trocar ideias com você. Um grande abraço, gente boa! Alô, pessoal, o que me insta a fazer esse vídeo é que é muito espontâneo, não tem uma programação, uma disciplina. Eu tô lendo, aí dá vontade de falar algo, e eu faço um vídeo curto. Às vezes eu vejo um vídeo, como esse agora que eu vi, do Dr. Alessandro Loyola, e resolvi fazer um comentário sobre: se você acompanha pessoas inteligentes, né, você será inteligente. Se você acompanha tolos e ouve tolos, você será tolo. Há momentos de descontração em que a gente não vai escolher pessoas sábias, intelectuais para dialogar, às vezes para entreter, e enfim, aquela horinha de bate-papo informal. Você conversa com qualquer pessoa e todas elas têm um nível de inteligência que pode somar muito, né? Enfim, mas a gente vive na lógica daqueles que instam em não saber. E todos aqueles que buscam saber, como o doutor Enéas Carneiro, o professor Olavo de Carvalho, o professor Oswaldo Bastos, que eu faço questão de mencionar, porque o brasileiro e o baiano não quer elevar essas pessoas ao patamar que elas merecem. O doutor Alessandro Loyola também é um cara inteligentíssimo, o qual eu tive a oportunidade de, obviamente, acompanhar pessoas inteligentes, né? Se você acompanha e admira a inteligência, você vai ser um cara melhor, pelo menos melhor, vai ser um cara inteligente. Então é isso que eu faço, eu estudo, eu procuro os melhores e vou aprendendo com eles, lendo e teorizando, e não simplesmente papagaios repetidores como a grande maioria. No caso em que ele trata, eu não vou nem entrar, porque é a minha área, sim, e eu não preciso falar, mas ele falou com muita propriedade. E aí o que eu chamo a atenção é que nós, além de estamos na era do não saber, né, do desprezar o conhecimento, né, o não saber, ele passa a ter um ar de autoridade intelectual, como dizia o professor Olavo de Carvalho. O fato da pessoa saber, a pessoa já se torna, na cabeça dessas pessoas, prepotentes, arrogantes, orgulhosos, vaidosos, simplesmente porque elas sabem e necessariamente elas têm que se posicionar, elas têm que falar, porque a verdade não consegue ficar aprisionada, obviamente com respeito e elegância, né? Enfim, é assim, o mundo é assim. E aqueles que instam em não saber devem abrir a mente para ouvir o contraditório, porque é assim que o mundo aprendeu, é assim que o Ocidente cresceu, ok? Então, o Eric Vogel, ele diz: o risco de buscar o saber é ter sempre que pagar o preço pelos que instam em não saber. E aí, finalizando, para encurtar o vídeo, o problema é que os brasileiros, em especial, né, eles têm um apego à opinião, quando, na verdade, são idiotas, porque o apego tem que ser à verdade. E o apego à opinião, isso é uma filodoxia, apego à opinião, quando deveria ser o contrário disso. É o apego à verdade, é a filosofia, né? O amor à sabedoria. E a sabedoria necessariamente é a verdade. E a verdade, não posso deixar, é o Logos divino, é o Cristo. Eu sou a verdade, o caminho e a vida, disse Jesus. Então, sejamos mais cristãos. Um país que se diz cristãos, como o próprio Alessandro Loyola falou, e os dados não mentem, é um país que se diz cristão, e no vídeo que eu fiz recentemente, é um país que se parece mais com um paganismo e não um cristianismo. Porque a moldura, a apresentação, o referencial de cristianismo, de igreja, de cristandade, etc.,
até mesmo de teologia ou filosofia, é completamente deturpado, é completamente aquém do que deveria. E entramos nessa dimensão, pegamos esses referenciais em faltas. E aí o que temos é isso. E medimos as coisas pelo pior e não pelo melhor. Porque o melhor tem que buscar, tem que conhecer, tem que ir lá atrás, né, na história, para saber quem era a sumidade. Hoje é difícil você achar uma sumidade no direito, uma sumidade na filosofia, na teologia, na literatura. Hoje é difícil. Então, assim, temos que voltar às raízes, às origens, para buscar o que é realmente aquilo que nós devemos seguir como meta, como padrão de excelência. E o doutor Alessandro Loyola está completamente correto, e, pasmem, a maioria, né, da população brasileira é de cerca de 70% de analfabetos funcionais. E se a maioria são cristãos, necessariamente os cristãos são 70% de analfabetos funcionais, e eu já falei. Turn down for what?